Nós vamos agora, caríssima criança do sexto e do nono ano, continuar a nossa aula. Eu não poderia deixar de falar com vocês sobre a oração. A oração é um grande meio de salvação. E peço para vocês todas, e também quem ouvir esse vídeo, esse áudio, para se inscrever no YouTube. Depois apertar no sininho ao lado e dar um joinha. Faça isso para que a gente possa divulgar o máximo possível as nossas aulas. O que eu pretendo nessa aula é dar o conhecimento e incutir nos coraçãozinhos de vocês o verdadeiro amor de Deus. Não existe nenhum interesse a não ser esse. Por quê? Porque a missão do Padre não é puramente humana, é divina essa missão. E o Padre, ele precisa dar um exemplo de um intensíssimo espírito de oração, e além desse espírito intensíssimo de oração, ele deve espalhar isso nas almas, para onde ele passa, onde sua voz pode chegar. E a voz de Nosso Senhor é expressa na voz do Padre. A voz de Nosso Senhor é que chega até os lares, as casas, as famílias, aos ouvintes, aos caros ouvintes, para que ali possa essa semente nascer, desabrochar e dar frutos. Frutos de oração, frutos de piedade. É de se perguntar se os anjos do céu não caíram, não se cobriram na revolta e no orgulho, porque não rezaram suficientemente. É se perguntar se aqueles que, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram porque não rezaram, ofenderam a Deus porque não rezaram, perderam a graça divina, essa vestimenta, essa brancura que orna, que resplandece, e por isso eles mesmos disseram para Nosso Senhor: nós estamos nus, desprovidos da graça, desprovidos da amizade, desprovidos da filiação divina. Os dois, eles perderam essa amizade divina. Assim nós perdemos porque não rezamos. E é de se perguntar também se todos aqueles que estão no inferno, a maioria deles estão lá porque não rezaram. Se é a oração tão importante para a nossa eterna salvação, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, o que é oração? É uma perguntinha que se pode dizer que vai ecoar nos coraçãozinhos das crianças e nos coração de todos, perguntando o que é oração. É um sentimento? Não. A oração é a elevação da alma a Deus. Se eleva para quê? Para adorar a Deus, para lhes dar graças, para lhes pedir aquilo que precisamos. Então, a oração, adoração, ação de graças, petição e reparação. A oração nos leva a isto. Então, meus caríssimas crianças, devemos ter um grande amor à oração, porque a oração, ela é as duas asas que nos levam ao céu. É necessário orar? Sim, é necessário orar. Orar, muitas vezes, porque Deus o ordena, e assim o requer o nosso bem temporal e eterno. Deus manda e ordena, e o nosso bem espiritual e temporal necessita
requer isto. Quantas espécies de oração há? Há duas espécies de oração, mental e vocal. O que é oração mental? Oração mental é a oração que se faz só internamente, com a mente e com o coração. Se chama meditação. A pessoa pensa, raciocina, se eleva a Deus, ele admira, ele ama, ele tem o desejo de imitar as virtudes do Deus menino. O que é oração vocal? Oração vocal é a oração que se faz com palavras, acompanhadas de atenção, a devoção interna. Essa oração se chama também reza, vem de rezar. Nós não fazemos diferença de orar e rezar, é a mesma coisa. Orar e rezar é a mesma coisa. Os protestantes afirmam que nós rezamos, eles oram, porque eles fazem algo que não está escrito, fala da própria mente deles, eles inventam. Não há diferença entre oração e rezar. É a mesma coisa. O rezar, nós pegamos as orações já formuladas pela igreja, ou que nós mesmos inventamos conforme a nossa necessidade. Como agora eu vou fazer? Meu Deus, tem de compaixão de mim, tem de piedade de mim. É uma forma de oração. Eu não peguei livro nenhum, eu pronunciei. A única diferença é que eu pronuncio com os lábios, com a minha língua, e me elevo com o pensamento, com o coração, até Deus Nosso Senhor. Ou então olhando para Nossa Senhora das Dores, ó minha Nossa Senhora das Dores, vós que sofrestes vendo Jesus ser crucificado, perseguido e morto, derramaste tantas lágrimas por mim, lavai meu coração com as vossas lágrimas, minha mente com as vossas lágrimas. A oração que foi composta agora, pensando nisso, isso é rezar, é levar o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração até Deus, para adorar a Deus, para pedir graças, para agradecer as graças e para pedir perdão de nossos pecados. Uma oraçãozinha que pode dizer: meu Jesus, tem de compaixão, perdoai todos os meus pecados. Minha Mãe do Céu, compadecei de mim. Quais são os meios que nos auxiliam a rezar bem? Os meios que são estes: pensar que estamos na presença de Deus, que precisamos de sua misericórdia e de seu auxílio. Em segundo lugar, estar com modéstia, com compostura, como convém a quem recorre à infinita majestade de Deus. O que está com modéstia é não se distrair, não fazer duas coisas juntas, ficar assistindo televisão e rezando. Ou a gente reza, ou a gente assiste um filme. Não é assim. A gente não pode fazer duas coisas prestando atenção em duas coisas. Nós podemos trabalhar e podemos rezar, isso podemos fazer. Mas assistir um filme, ou assistir um vídeo na internet, procurar coisas na internet e rezar, a pessoa não reza, não tem modéstia, não tem a guarda do coração, tem a guarda nos olhos. E também a própria vestimenta nos faz com que o nosso próprio corpo tome uma postura de que estamos na presença de Deus. Nós temos que nos comportar na presença de Deus, ter juízo na presença de Deus. Podemos nós ter esperança de alcançar as graças que pedimos? Podemos e devemos esperar.
Esperar o quê? Alcançar as graças que pedimos, desde que não prejudique a salvação da alma. A pessoa pede, insiste, mas acontece que vai pedir algo que vai ser prejudicial à nossa alma. Por exemplo, a pessoa pede para trabalhar no lugar que ele vai pecar. Deus não vai nos dar, vai dar uma outra coisa, mas aquela não. Ele nunca deixa de atender às nossas orações. O que é nos prejudicial à nossa eterna salvação, Deus não nos dá. Por exemplo, um ladrão. Por exemplo, um que pede para ser bem sucedido no roubo. Deus não vai dar para ele. A maldade dele que vai conseguir roubar. Deus não quer que a pessoa rouba. Nós pedimos uma coisa má, uma coisa ruim, ou a facilidade de matar o outro. Deus não vai dar, Deus não quer o mal. Nós devemos pedir aquelas coisas que não são prejudiciais à nossa alma. Porque devemos esperar que o Senhor ouvirá nossas súplicas. Devemos esperar que o Senhor ouvirá nossas súplicas, porque Ele prometeu, porque é onipotente, misericordioso e fidelíssimo nas suas promessas. Jesus Cristo diz: batei e abençoar, buscai e achareis. Nós temos certeza de que nosso Senhor, aquele que prometeu, Ele atende. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é todo-poderoso. Em que devemos fundar nossa esperança? Nossas esperanças devem fundar-se nos merecimentos infinitos de Jesus Cristo, que dão valor às nossas boas obras. Por isso é em nome dele que devemos sempre dirigir a Deus as nossas súplicas. Por isso ele diz: onde estão 2 ou 3 reunidos, eu estou ali presente, estou no meio deles. Então, ouvindo, e está ele pelos seus méritos, nós rezamos e alcançamos. Esse é o fundamento da nossa esperança, porque ele conquistou méritos para nós. Qual é a oração vocal mais excelente? A oração vocal mais excelente é aquela mesmo que Jesus Cristo nos ensinou, isto é, o Pai Nosso. Que contém o Pai Nosso? O Pai Nosso contém tudo aquilo que devemos esperar de Deus e tudo aquilo que lhe devemos pedir. Então, no Pai Nosso tem tudo. Quais as petições há no Pai Nosso? No Pai Nosso há 7 petições. Nas primeiras quatro pedimos o bem. Nas últimas 3 pedimos que Deus nos livre do mal. Quais são os bens que nós pedimos ao Senhor nas primeiras 4 petições? Nas primeiras 4 petições pedimos que o nome de Deus seja santificado, isto é, conhecido, honrado por todo mundo. Que venha o seu reino na propagação e glorificação da sua igreja, e que sua santíssima vontade seja cumprida sempre e por todos, e o que nos dê o alimento espiritual e temporal. Então, essas são as petições, as 4 primeiras: pedir o bem, e que nos livre do mal são estas. Quais são os males dos quais pedimos que Deus nos livre? Os males dos quais pedimos que Deus nos livre são os pecados, as tentações, toda a aflição ou miséria que prejudique nossa alma. De que outra oração costumamos rezar depois do Pai Nosso? Depois do Pai Nosso costumamos rezar a Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. Então nós falaremos na próxima aula sobre a Ave Maria. Eu quero pedir a Nossa Senhora, nesse momento, que Nossa Senhora abençoe a todos, meus caros
crianças do Centro Educacional Maria Imaculada, e que Deus abençoe também a todos que assistiram essa aula. Benedictio Dei Potens, Pater Filii et Spiritus Sancti. Amém. Peço a todos que se inscrevam, aperta no sininho ao lado e dá um joinha para que seja divulgado os nossos áudios ou vídeos para todas as pessoas, para que possamos fazer assim um bem. Até a próxima aula, até a próxima semana, se Deus quiser.